Graça e paz a todos. Vamos estar lendo o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 3. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, que escreveu Marcos, no seu capítulo 3. Texto conhecido, e é esse texto que Deus tem colocado em meu coração na noite desse dia. Quem achou, diga amém. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos mirrada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observava atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão mirrada: levanta-te e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Diga comigo nesta noite: levanta-se e venha ao meio. Estenda a mão. E estendeu e foi restaurado. Mais uma vez, levanta-se, venha para o meio, estende a mão. E estendeu e foi restaurado. Amém? Pode vos assentar. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, de expressar a sua poderosa palavra aos nossos corações. Ontem ouvimos uma palavra poderosa de Deus aqui neste lugar. Deus falou conosco, e é uma verdade. Existe uma guerra interior que dificilmente conseguimos vencer, principalmente sem a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos prosseguir e a cada dia vencê-la no nome de Jesus. É interessante que nesses dias estava lendo a Bíblia. Até eu disse para minha esposa: preciso comprar uma Bíblia nova, porque as minhas estão velhas. E na verdade eu tenho outras novas, mas outras novas são de estudo, grossa demais. Aí eu pensei, falei: nossa, ficar carregando peso. Preciso comprar uma Bíblia nova, porque comprando uma Bíblia nova também vai trazer vontade de ler mais. E isso é uma verdade. Comprei a Bíblia, não posso falar o nome dela agora, mas é uma Bíblia boa para os homens, tá? É uma Bíblia para o homem. E é interessante que nela está escrito todos os dias do ano. Você tem uma reflexão de todos os dias do ano nela escrita. Então dá para você todas as manhãs abri-la e estudá-la todos os dias, e todos os dias ela vai trazer uma reflexão para que você possa ter um dia agradável na presença do Senhor, na presença das pessoas que estão em sua volta. E lendo ela, caiu nesse texto. E esse texto me chamou a atenção quando eu li a frase que diz: e estendeu. Eu não sei por que me chamou tanta atenção, e estendeu,
mas ali ficou na minha mente gravado e eu comecei a pensar e analisar. Estendeu. Porém, a ocasião que Jesus está é uma ocasião difícil para ele. Porque na verdade ele está em uma sinagoga, ou seja, um lugar de conhecimento. Sinagoga, para os judeus, é um lugar de conhecimento, totalmente diferente ao templo do Senhor. Por quê? Porque na sinagoga, as pessoas tinham conhecimento de Deus, das escrituras do Senhor. Agora, no templo, era a revelação de Deus para os homens. Se você for olhar que na sinagoga, ou as pessoas aprendiam das escrituras sagradas, sempre tinha um sacerdote, um ancião explicando. E em muitas ocasiões, Jesus dentro da sinagoga estava ensinando muitos que estavam lá. Porém, o templo, lugar de revelação de Deus. Ou seja, todos os utensílios que existiam no templo mostrava e revelava a glória de Deus. Sinagoga, lugar de conhecimento. Templo do Senhor, lugar de revelação. Amém? Glória a Deus. Estavam todos aprendendo a respeito da palavra, das escrituras sagradas. Porém, se você for olhar, e vai perceber que havia alguns que estavam lá, somente observando Jesus, para pegá-lo, para que pudesse acusá-lo, para levá-lo à morte. Mas interessante é que Jesus realizava muitos milagres no sábado. Para os judeus, ou para a religião, não poderia ter, ou não poderia realizar milagres, se não fosse algo de extremo urgência. Ou seja, as pessoas que estivessem quase a morrer, assim poderia fazer alguma coisa por ela. Mas se ela tivesse alguma enfermidade leve ou comum, você poderia deixá-la na sua casa sem correr para que pudesse ajudá-la. Não, somente se a pessoa tivesse o risco de morte. Assim, segundo a lei que eles tinham no dia do sábado, poderia ajudá-lo. Porém, esse homem não é de extrema urgência. Ele já vivia nesse estado com a sua mão ressecada, ou sua mão mirrada. Ou seja, ele já tinha uma convivência com aquela doença. E aquela doença não levaria ele à morte naquele momento. Então, para os judeus, para os anciões, para os escribas e para os fariseus, não era algo necessário para que ele pudesse realizar um milagre. Então eles estão de olho e vendo que Jesus vai fazer. Jesus está naquele culto, naquele ensinamento, naquela pregação, e ele olha e vê um homem que está diante dele, no meio de uma multidão, e ele o chama: levanta-te e saia do teu lugar. Venha aqui na frente. Ele sai do lugar e se apresenta diante de Jesus. Jesus olha para ele, olha para a multidão que está em sua volta, olha também para os escribas e para os fariseus e pergunta: é pecado ou é errado fazer o bem? É nesse sentido que Jesus está dizendo. Segundo o que vocês falam, é errado salvar uma vida ou deixá-la morrer? Jesus está dizendo: existe um dia apropriado para estas coisas? Não. Não existe dia apropriado para que o milagre aconteça. Muitas pessoas se enganam, porque às vezes no culto de ensino, fala assim: não acontece milagre, não existe.
No culto de ensino existem milagres. No culto das irmãs existem milagres. No culto dos varões existem milagres. No culto da Santa Ceia existem milagres. No culto de ensino existem milagres. Para Deus não existe uma limitação ou uma ordem do qual vai acontecer, não. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer aquilo que Ele apraz. Ou seja, em uma casa há milagres. Em uma oração há milagres. Não há dia apropriado para que o milagre aconteça. É isso que Jesus está ensinando para aquela multidão. Jesus está ensinando eles, mesmo que a gente coloque o nome de um culto, culto de milagres, não é somente naquele culto de milagres que irá acontecer milagres. Não, milagres acontecem em todos os cultos, porque em todos os cultos, Jesus Cristo, o dono do milagre, está presente para realizar o milagre. Ei, olhe para mim. O interessante é que as igrejas começam colocando nome no culto. E às vezes a pessoa chega naquele culto e diz assim: eu preciso de um milagre. Aí as pessoas não entendem e falam para aquela pessoa: mas hoje não é o culto do milagre. Hoje é o culto de libertação. Aí aquela pessoa diz: mas eu preciso do milagre. Mas o culto do milagre é na quinta. Hoje é terça, culto de libertação. Aí a pessoa fala: mas eu preciso do milagre hoje. E a pessoa começa a dizer: mas hoje não é o culto do milagre, hoje é o culto de libertação. De milagre é na quinta. Há algo errado em nossa mentalidade. Porque às vezes nós colocamos o nome do culto, e naquele nome do culto, nós pensamos que só acontece a libertação e o milagre só naquele dia. E isso é errado, é isso que os escribas e os fariseus estavam ensinando para aquele povo. Jesus chega, termina com tudo aquilo e diz: é errado salvar ou deixar morrer? Em outros textos vai dizer que Jesus olha para aquele povo e diz assim: se a sua ovelha cair no buraco e naquele dia for um sábado, você vai deixá-la morrer ou você vai salvá-la? Aí Jesus olha para eles: e qual tem mais valor, a ovelha ou uma alma? Porque na verdade eles eram uma pessoa hipócritas. Porque para as pessoas eles eram negligentes. Mas quando um bichinho, um animal seu caía no buraco no dia de sábado, eles iam resgatá-los. Jesus, sabendo disso, disse: olha, o que é pecado? É salvar a alma de alguém ou deixá-la morrer? Olha, eles ficaram furiosos, ficaram nervosos, porque eles pensaram que aquele dia ia pegar Jesus. Mas a ocasião diz que depois que Jesus sai daquele lugar, ele se reúne e começa a planejar para pegá-lo outra vez. Mas não é isso que eu quero pregar. Só estou trazendo a introdução para que possa entender. E no meio daquela multidão está aquele homem com a mão mirrada, com a sua mão ressecada. Interessante que você vai ver que Jesus olha para ele e diz assim: venha, levanta-te e venha e se coloque aqui no meio. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquele homem: se coloque na minha frente. Observe, tem alguém comigo aqui? Se coloque na minha frente.
saia do lugar que você está e se coloque na minha frente. O interessante é que existia uma deficiência, e naquela deficiência que ele tinha, trazia para ele a incapacidade. E aquela deficiência que ele possuía, ele não conseguia realizar ou executar coisas que poderia mudar a sua vida. Porque essa deficiência trazia algumas dificuldades, porque a sua mão direita era ressecada. Ou seja, não tinha movimento. Era uma mão morta. Não conseguia mexê-la e executá-la em qualquer função da sua vida. A mão direita, quem fala é Lucas, no seu capítulo 6 e versículo 6. Mateus não fala qual é uma das mãos. Marcos não fala qual é uma das mãos. Mas Lucas vai referir que a mão ressecada era a mão direita daquele homem. E quando ele se coloca de frente com o Senhor Jesus, Jesus olha para ele e diz: estende. Tem alguém comigo aqui? Estende. Estender é mostrar, é revelar. Estender para aquele homem é mostrar para Jesus a sua imperfeição. Estender para Jesus ali é mostrar a sua insuficiência. Jesus fala para ele: se coloque na minha frente e me mostre a sua imperfeição. Mostre para mim quais são os seus defeitos. Jesus se coloca de frente dele, ele se coloca de frente de Jesus. Jesus diz: olha, me mostre qual é a dificuldade, quais são as situações que você está vivendo, que não consegue executar, não consegue realizar mais da sua vida. E aquele homem, ouvindo a palavra de Jesus, ele estende. E nisso, estender é o sentido possibilidade e impossibilidade. É capacidade e a incapacidade. É possível e impossível. Quando ele estende, tem a possibilidade de estender, mas não consegue executar por causa da impossibilidade das mãos. Olha, estender ele consegue. Então é uma capacidade de estender, mas uma incapacidade para mexer. É possível estender, mas existia na vida daquele homem uma impossibilidade de executar. Era impossível. Ou seja, se você desse um copo de água para ele, com a mão direita ele conseguia estender, mas não conseguia pegar com a mão, executar, porque a mão era morta. O braço funcionava, mas a mão era morta. Ou seja, você daria qualquer coisa para ele, ele poderia mexer, a possibilidade existia, mas existia a possibilidade de até executar, até estender, mas existia a impossibilidade de executar. Consegue entender? Porque na nossa vida existe a possibilidade, até um certo tempo, até um certo período, mas existe também a impossibilidade de executar. Existe a possibilidade de ter ideias,
mas existe a impossibilidade de executá-las. Existe a possibilidade e até a capacidade de ter planos e projetos, mas existe a incapacidade de executá-la, todos os nossos planos. Existe a possibilidade de eu pensar e analisar e dizer, eu serei melhor. Mas quando é para executar, existe aquela impossibilidade de ser o melhor. Existe essa possibilidade e a impossibilidade. Existe a possibilidade de eu me aproximar de Jesus, mas também existe a impossibilidade de eu querer revelar a Ele as minhas imperfeições, mostrar a Ele, olha aqui, ó, é aqui. A possibilidade e a impossibilidade, a capacidade e a incapacidade. E nós vivemos neste mundo, vivemos nessas situações. Queremos, até mesmo planejamos, tem a possibilidade de projetar, tem a possibilidade de querer, tem a capacidade até de se aproximar para mudar, mas quando chega lá, tudo se torna difícil e ela começa a realizar as coisas nas impossibilidades, dizendo, não dá, não consigo, não vai dar certo. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite, tem alguém comigo aqui nesta noite? Jesus está dizendo para você aqui, ei, estenda para mim a tua mão, a tua impossibilidade, estenda para mim a sua incapacidade, mostre para mim a sua indeficiência, que no momento que você sacar a mão e começar a mostrar para Jesus, isso será restaurado, será mudado. Porque todos nós escondemos a nossa deficiência, a nossa incapacidade, nós queremos esconder e não queremos mostrar. Você não quer mostrar para alguém que você não é capaz. E nós não queremos mostrar a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, os nossos defeitos. E tentamos guardar isso. Mas hoje Jesus está dizendo para mim e para você aqui, me mostre as suas imperfeições e os seus defeitos. Esconder não vai mudar. Tentar colocar no bolso não vai dar certo. O que vai dar certo é estender e mostrar para Jesus. Senhor, eu sou defeituoso nessa área. Senhor, existe uma deficiência em mim, porque eu sou uma pessoa assim e assado. Senhor, eu preciso que haja uma restauração e uma mudança na minha vida. A possibilidade existe, mas existirá na sua vida também, se não querer revelar para Jesus a impossibilidade de realizá-la. Estender. Existe muito significado de estender. Estender é crescer, é alcançar. Estender é você sair de uma posição que está e alcançar várias oposições que você terá. Esse estender, o que Deus está dizendo para nós hoje aqui é o seguinte: eu quero que você cresça. Eu quero que você alcance. Eu quero que você prossiga.
Estender é alcançar os limites que haverá para a nossa vida futuros. Aqui não consegue, mas quando você estende, se aproxima de Jesus, Jesus diz assim: mostre para mim. Você mostra. Aí Jesus diz assim: agora você cresce. Agora você cresce. Porque você me mostrou as suas imperfeições. Agora você cresce. Você mostrou para mim a sua incapacidade. Agora você muda. Você mostrou para mim os seus defeitos. Agora você é transformado. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma transformação na nossa vida quando nós nos colocamos de frente com Jesus e falamos o nosso defeito. E Jesus está aqui para mim, que eu vou trabalhar no teu defeito e você será transformado, porque você revelou, mostrou para mim as suas imperfeições. Ele sabe, Ele conhece, e não adianta querer esconder dele. Por quê? Porque aquele homem não estava com a sua mão lá em cima, mostrando para Jesus que a sua mão era ressecada. Ele certamente estava no meio da multidão, escondido, até mesmo escondendo a sua mão ressecada. Mas Jesus conhecia ele no meio daquela multidão, como Jesus conhece você que está presente aqui nesta noite. E dele não tem como esconder. E ele chama para estar de frente dele. E ele está dizendo: conte para mim quais são as suas impossibilidades. É assim. Oh, glória. Só conseguiremos alcançar e sair do lugar que nós estamos se a gente for sincero com Ele. Se a gente for sincero com a gente mesmo. Às vezes podemos esconder do A, do B, do C. Podemos esconder do pai, da mãe, da esposa, do esposo e dos filhos. Ocultar aquela deficiência. Mas Jesus está dizendo: de mim você não pode esconder, porque a única pessoa que pode restaurar a sua vida e transformar sou eu. Então conte para mim as suas imperfeições. Aí você diz: ele conhece, sim, ele te conhece. E como ele te conhece? Mas ele quer ver a sua sinceridade com ele. Se você está disposto a falar com toda sinceridade com ele, dizer aquilo que perturba e que rouba a tua paz, e contar para ele, e dizer: eis-me aqui. As minhas imperfeições são essas. Detalhes por detalhes. Por isso que eu fico indagando a Deus. Deus, por que as coisas não mudam? E Deus disse para mim: porque não são sinceros comigo. Sabe aquela oração pesada quando você começa a oração? Aí no momento da oração você quer disfarçar com Deus. Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te adoro. Obrigado por tudo.
mas existe aquilo que está perturbando você. Mas quando você tem um período de oração a mais, você percebe que o Espírito Santo começa a falar com você. Aí você começa a abrir o jogo e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Deus, como eu sou falho. E quando você vai falando e vai aumentando a oração e vai conversando com Deus, e aquilo vai mexendo dentro do seu interior, porque você vai sentindo Deus trabalhando dentro de você. E você vai falando e vai falando não somente de palavras, ou verbalizando, ou pronunciando palavras. Você vai falando com a alma, com o seu interior. Porque você vai gemendo por dentro e vai chorando diante de Deus e falando aquilo que ninguém sabe, somente você e Deus. E aquilo você vai contando para Ele, vai falando: Deus, a minha imperfeição, os meus defeitos são esses. Eu já não aguento viver com isso na minha vida, Senhor. Eu já não aguento viver com essa imperfeição, com esse defeito. Todos os dias esses defeitos, essas imperfeições me perturbam no dia da semana. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, como está me perturbando. Deus, tire de mim, Senhor, essa imperfeição, esse erro, essa falha. Mude a minha vida, transforma. E você vai falando, e você vai falando. E quando você vai se abrindo, falando com Deus, estendendo a sua mão mirrada, a sua mão ressecada, e vai falando, Jesus vai fazendo um milagre dentro do seu interior, que as coisas começam a mudar, a presença do Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Você começa a sentir algo tirando dentro do seu interior. A paz começa a entrar dentro da sua alma, e você começa a dizer: Deus, como eu te amo, como eu te amo. Deus trabalha, transforma a cada dia mais. Quem já teve essa experiência? Eu várias vezes. Eu conto como experiência própria. Várias vezes. Eu sinto a glória de Deus. Deus dizendo para mim: eu estou restaurando você. Quer ser restaurado? Quer ser restaurado? Quer ser transformado? Mostre para Jesus as suas imperfeições, os seus defeitos, que Ele vai mudar totalmente a sua vida. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém aqui comigo? Aleluia! Bate no seu coração e diga: Deus, eu não sou. O homem vai dizer o super-homem. Os homens vai dizer o super-homem. As mulheres vai dizer Mulher Maravilha. Eu não sou. Eu sou cheio ou cheia de imperfeições e defeitos. E sei que preciso ser restaurado. Deus está dizendo para mim nessa noite que Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. E a restauração de Deus é tão fenomenal que você vai ver os milagres do Senhor acontecendo na sua vida. Tem alguém comigo aqui? Aleluia! O Rodrigo louvando a Deus. Como vocês estão? Cabeça baixa. Eu vou orar. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa transformar a vida. Que o Teu Espírito Santo pode, Senhor, nesta noite restaurar. Pai, somos cheios de defeitos e imperfeições, mas sabemos que o Senhor pode, Senhor,
mudar, Senhor, as nossas vidas, as nossas situações. Que o teu grande amor possa alcançar as nossas vidas e que possamos ser totalmente restaurados em nome de Jesus. Isso é para que você possa crescer. Diga comigo, quando eu estendo. Diga comigo, quando eu estendo. E quando eu revelo, eu cresço. Diga, eu cresço. Amém?